eu nem discordo muito de quem fala, os caras estão de má vontade e tal. Não discordo, assim. Eu tenho outra opinião, mas ok o cara pensar assim. Se o cara abrir o Twitter hoje e for lá no perfil do Gabriel, o cara tem qualquer possibilidade de pensar assim. O Gabriel postou uma foto rindo, pô, com a camisa do Flamengo, assim, do nada. Postou a foto lá. Né? Então, assim, isso para uma torcida que já tá chateada e tal, já é mais um tapa na cara do torcedor. Cara, eu nem falei sobre as substituições, né? O Flamengo, há um tempo atrás, se coloca em campo numa substituição Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol, a gente ia falar, a cavalaria tá entrando. Hoje a gente coloca 3 jogadores que não conseguem ser reservas do Flamengo. Os caras não conseguem jogar 30 minutos, galera. 30 minutos. 30 minutos. E assim, o Gabriel não vai fazer um gol, cara. Jogando da forma que ele tá jogando lá longe, sem preparo físico nenhum, ele não vai fazer um gol. Ele vai se frustrar e como ele não tem cabeça, ele vai ser expulso, ele vai arranjar uma confusão. Isso aí, para mim, quanto menos ele entrar nessa fase, nesses últimos 5 jogos, para mim, melhor. O Everton Ribeiro, a gente fala da questão física do Everton Ribeiro, sei lá há quanto tempo. Acho que já tem uns 2 anos que a gente fala da questão do preparo físico do Everton Ribeiro. Porque bola, todo mundo sabe que ele joga bola, né? Mas ele tem uma dificuldade gigantesca de competir. Ele não consegue. O Everton Ribeiro tropeça na bola, galera. Ele tá correndo, daqui a pouco ele perde o equilíbrio, ele perde o domínio da bola. Isso já acontece há algum tempo. E o Bruno Henrique, para mim, é o caso mais louco que eu já vi. O Bruno Henrique, até o jogo do Botafogo, estava muito bem. Era o melhor jogador do Flamengo. Ele pegou essa baixa de Gabriel e Pedro. Quem estava salvando, entre aspas, era ele. O jogo do Botafogo ele decide. O jogo do Grêmio ele joga muito bem. Ele joga alguns jogos muito bons. Depois de ter voltado de uma contusão, cara, sei lá, muita gente falava que ele nem conseguiria voltar a jogar, né? E ele volta, né? E volta bem. Eu queria entender por que os caras não conseguem jogar 30 minutos, cara, 40 minutos, sabe? Por isso que eu falo, eu não tiro, assim, eu não consigo descartar a possibilidade dos caras estarem de má vontade. Apesar de eu não acreditar. Eu acredito que eles estão mal preparados. E aí o cara entra num ritmo muito abaixo daquilo que o jogo pede e os caras não conseguem render, simplesmente, né? O Bruno Henrique tem uma questão técnica, cara. Assim, ele caiu tanto que ele não consegue dominar uma bola. O pessoal tava querendo que ele... Eu tava vendo o jogo pro pessoal no grupo, o pessoal falou assim, centraliza o Bruno Henrique, pelo amor de Deus, que ele não consegue dominar uma bola. Deixa ele parado lá na frente, meio que tira o Gabriel da área, que já que não fica mesmo, né? Coloca ele aberto lá e vamos ver o que acontece. Coincidência ou não, o Bruno Henrique está nessa fase depois da assinatura do contrato ou da notícia de assinatura. Porque é a coisa mais louca também que eu já vi. Eu nunca vi isso em time nenhum. O Flamengo é o primeiro caso que eu vejo de jornalistas, no plural, darem a notícia da renovação. E são jornalistas minimamente aí com a credibilidade ok, né? O Vene erra pouco demais. O pessoal da própria Globo, com o Fred Gomes, deu a notícia da renovação. E o Flamengo até agora nada. Parece que os caras estão assim, vamos esperar um momento bom para a gente poder anunciar a renovação. Os caras estão com vergonha de anunciar a renovação. E eu estava conversando com o Arthur acha que já está Gabigol e Everton Ribeiro renovados também. E eu não duvido, tá? Eu também acho que estão. Também acho que já estão renovados. E os caras estão esperando aí um momento, uma brecha para poder aparecer com a renovação dos caras. É impressionante o Flamengo não ter reservas hoje. E aí o Rafa falou assim, às vezes você coloca um jogador que não tem o mesmo nível técnico de outro, mas ele consegue levar ali pelas questões físicas. Os nossos não conseguem justamente pela questão física. Que é tecnicamente ok. Eu acho o Bruno Henrique melhor que o Cebolinha, em condições normais. O Bruno Henrique hoje entra e vai pior que o Cebolinha. O Gabriel, aí tem uma questão toda de característica e tal. O Pedro e o Gabriel são muito diferentes, né? Mas o Gabriel hoje entra muito pior do que o Pedro. Mas muito pior. Se não entrar, melhor. O Everton Ribeiro comparar com o Luiz Araújo é um esculacho. O Luiz Araújo tá voando.
Fisicamente, o Luiz Araújo está muito bem. A gente não pode pedir do Luiz Araújo aquilo que ele não tem. Eu acho que ele ainda erra muito na tomada de decisão. Ele ainda erra ali em alguns lances de ataque, principalmente quando ele está com a bola no pé. Mas a questão da vontade, a questão da entrega, a questão da intensidade que ele consegue colocar em campo, cara, para mim, ele está muito na frente de muita gente do elenco. De muita gente no elenco. Eu confesso que eu não entendi o Felipe Luiz. Eu não entendi o Felipe Luiz, né, no jogo. Mas o Tite até gosta de ter esse lateral construtor, né? Até na seleção ele levou, mas ele levou do lado direito, né? O lado direito fazia a construção um pouco mais por dentro e o lado esquerdo avançava um pouco mais, era meio que invertido com relação ao Flamengo. E o Tite também usou esses 2 pontas abertos. Eu acho que o Bruno Henrique vai se dar pior sendo esse ponta aberto. Ele não foi isso no Flamengo. Ele foi uma espécie de segundo atacante, e aí ele se deu muito bem ali com o Gabriel. Eu gosto dele um pouco mais por dentro. Não precisa ser muito junto do Gabriel, não, mas um pouco mais por dentro, né? Fazendo essa bola por dentro, até trazendo essa bola para o pé direito para poder chutar. Ele já fez vários gols assim, né? Trazendo a bola ali na entrada da área para poder chutar. Eu acho que ele está muito longe da área. O Gabriel tem que comprar um GPS dele, ele não acha mais a área. Né? Impressionante como ele não entra na área. Só que é o seguinte, vai chegar os 60 minutos, a gente vai precisar substituir, galera. A gente vai precisar botar alguém. Acho que o Tite já dá um indicativo de ter tirado esses caras do time. Nenhum dos 3 hoje é titular. Do quarteto hoje, só o Arrascaeta é titular. Já pararam para pensar nisso? A gente fala muitas vezes, tem que renovar, porque esse time de 2019 não dá. Cara, tá jogando o Gerson e o Arrascaeta só. De 2019. De vez em quando entra o Rodrigo Caio ainda, né? Mas assim, acho que muito por ele não ter opções ali. Mas tá entrando é Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique já é banco do Cebolinha, há pouco tempo, é verdade. O Gabriel já vai para o seu 12º, 13º jogo aí que ele não entra, porque o titular é o Pedro. Depois eu posso até pegar aqui. Mas o titular é o Pedro, e aí o Gabriel vem entrando esporadicamente ali no finalzinho de jogo. Né? Meio que se inverteu a posição entre Pedro e Gabriel. Né? Gabriel jogava o jogo, o Pedro entrava no finalzinho. Agora está ao contrário. Né? O Pedro joga e o Gabriel entra no final. Esses caras já foram detectados que eles não conseguem ser titulares do time. O time hoje vai muito melhor sem eles. O que é um absurdo, galera. A gente está falando de um absurdo. A gente está falando de 3 dos maiores salários do Flamengo. O Gabriel é o maior salário do Flamengo. O Everton Ribeiro é um bom salário. E o Bruno Henrique, se renovou, vai ser o 2º maior salário do Flamengo. E já era um bom salário. Então, assim, me espanta ver a queda de rendimento desses jogadores. Né? E aí, sei lá, cara, assim, vamos renovar com esses caras mesmo? Esses caras já estão renovados? Por que ninguém fala nada? Se eu tivesse a oportunidade de perguntar ou pro Landinho ou pro Braz, eu falava, e aí, irmão? Já renovou, não renovou? Vai anunciar, não vai? É meio complicado, cara. É meio loucura isso.